Olá, tudo bem, galerinha do oitavo ano? Hoje nós iremos dar uma pausa, né, no nosso volume 4 e iremos retornar, fazer uma pequena revisão do módulo 3. Por quê? Porque a nossa prova está chegando, né, pessoal? A nossa provinha do terceiro bimestre. E para isso, nós iremos retomar alguns pontos principais, né? Iremos dar ali uma pincelada, um destaque em alguns pontos do módulo 3, ok? Lembrando que o volume 3, né, o módulo 3, ele é composto por 3 capítulos, que seria primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, ok? Bem, então vamos lá, deixa eu apresentar aqui a tela e compartilhar com vocês o nosso livro. Já irá iniciar a projeção do nosso livro. Bem, acho que já começou, vamos lá. Então, o primeiro reinado. Bem, pessoal, vamos ampliar aqui, ó. O primeiro reinado, né, ele vai consistir exatamente no governo, né, de Dom Pedro I, né. O primeiro reinado foi o período da história brasileira em que Dom Pedro I governou o país como imperador. Foi uma época de decisões políticas e de consolidação do Brasil independente. Embora fosse um período de transformações, alguns aspectos foram mantidos, como a escravidão e a cidadania restrita apenas para alguns grupos da população. Bem, vamos então, né, depois dessa breve introdução, vamos começar aqui com os pontos principais, né, de destaque desse capítulo. Bem, logo de cara, é interessante essa linha do tempo, porque ela vai situar bastante, né, os períodos que nós iremos estudar, na verdade, no módulo. Então, de 1822 até 1831 é o primeiro reinado, né, a época em que o Brasil foi governado pelo Dom Pedro I. O período foi marcado por políticas autoritárias, e aí eu acho interessante a gente já começar a grifar aqui, né, ó, políticas autoritárias, e aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre que políticas foram essas, e pela insatisfação da população com o imperador. De 1831 até 1840, rola o período regencial, tá? Com a saída de Dom Pedro I do governo, o país passou a ser governado por regentes. Esse período foi marcado por diversas... Vou começar aqui, aliás. O período foi marcado por diversas revoltas internas nas províncias, além da instabilidade política. E depois, né, de 1840 até 1889, o governo mais longo da nossa história, né, o período que o Brasil foi governado pelo Dom Pedro II, passando por uma maior estabilidade política. Essa época foi marcada por algumas modernizações e pela abolição da escravidão. Bem, agora que nós já vimos aqui, né, os pontos de destaque de cada um desses períodos, vamos começar a conversar sobre o período do capítulo, né, que é o primeiro reinado. Como era a sociedade brasileira nesse pós-independência? Pessoal, para falar a verdade, não ocorreram, né, grandes mudanças, tanto na estrutura política quanto econômica do Brasil pós-independência. Na sociedade, tampouco, né? A escravidão ela foi mantida, uma elite agrária permanece, né, no poder. Então, o cenário não era muito diferente do tempo colonial, né? Na verdade, não mudou muito desde que a família real veio para o Brasil. Essa organização social, política, meio que se mantém. Então, vamos aqui para a parte que nos interessa, né? Lembrando que na aula de hoje,
nós iremos, na verdade, pensar os principais tópicos, né, do capítulo. E aí a gente começa na Constituição de 1824, né, a Constituição outorgada de 1824. Por mais que os laços entre Portugal e Brasil eles tenham se rompido devido à independência, a gente sabe que Dom Pedro era herdeiro do trono português. Então, essa sensação de ligação com Portugal, ela ainda se mantinha de uma certa forma. Mas, sem dúvida nenhuma, algo que precisava mudar era a Constituição. O Brasil não podia continuar seguindo as leis de Portugal, né? Isso seria uma afronta, não teria coerência, né? E para isso, o Dom Pedro I vai convocar uma constituinte, lembrando que os deputados que vão formar essa constituinte, eles foram eleitos, né, através do voto censitário. Era necessário comprovar uma renda mínima extremamente alta para o período para poder se candidatar, né, para votar, e para se candidatar, então, uma renda ainda maior. Sendo assim, essa constituinte, essa Constituição tinha cara de elite, né, porque ela foi feita pela elite e para atender, né, as demandas, as vontades da elite. Mas mesmo assim, esse momento, né, como é que eu posso dizer? Mesmo assim, teremos desacordos, né, no modelo constitucional do Brasil. E a Constituinte começa, né, em maio de 1823, os senadores, deputados vão se reunir, né, então, numa assembleia, para poder discutir, né, o texto da Constituição. E a pegada, a característica que a Constituição estava recebendo, né, estava se formando, era baseada, né, nos ideais iluministas. Ela tinha características liberais, como as constituições europeias estavam, né, seguindo essa tendência. O Brasil estava seguindo uma tendência mundial, né, de constituições liberais, de constituições que limitavam o poder do rei, né, impedindo com que monarquias absolutistas voltassem a reinar, né, principalmente depois da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Essas monarquias absolutistas não são bem vistas no mundo de uma maneira geral, e no Brasil não seria diferente. O problema é que o Dom Pedro não vai ficar satisfeito com isso. Ao perceber que a Constituição está levando um rumo, né, um caminho que está ali cortando, limitando os poderes dele, né, do monarca, ele vai dissolver, né, a Constituinte, ele vai fechar essa assembleia e vai meio que encomendar, né, para deputados da sua confiança um texto que lhe agrade. Por isso que a gente diz que a Constituição ela foi outorgada, né, ela foi imposta pelo rei. Sendo assim, a nossa Constituição, ela é uma mistura, né, a Constituição de 1824, ela é uma mistura, né, de características liberais com brechas absolutistas, né. Como isso funcionava? Ela tinha 3 poderes, né, o legislativo, executivo, judiciário, que eram características iluministas, né, vocês devem estar lembrando lá do Montesquieu, né, que idealizou essa ideia de divisão em 3 poderes. No entanto, a nossa Constituição não tinha só 3 poderes, a nossa Constituição tinha um 4º poder, e ele vai fazer toda a diferença. O poder moderador era exercido exclusivamente pelo imperador e dava a ele, basicamente, né, entre outras coisas, mas o ponto principal do poder moderador é que dava, né, ao monarca o direito de interferir nos outros 3 poderes. Ou seja, o executivo já era exercido por ele mesmo, né, mas ele poderia intervir, por exemplo, em sentenças judiciais, ou então ele poderia
simplesmente anular eleições. Ele tinha esse passe livre nos outros poderes. Bem, isso, né, o poder moderador, então já falamos da Constituição, já falamos do poder moderador. Lógico que essa nem radicalização, esse autoritarismo do Dom Pedro não vai ser bem visto por grande parte da população. E aí, aqui tem pontos interessantes também, ó. Foram estabelecidas regras para o sistema eleitoral, né, o voto cessentário, que nós já falamos, os 4 poderes, né, e aqui está o poder moderador, vale a pena a gente destacar. Era exercido por Dom Pedro I e dava-lhe autoridade máxima, que podia, inclusive, vetar decisões dos outros poderes, né? Bem, vamos lá. Como eu falei, isso não vai ser bem visto por grande parte da população. Aqui o livro vai falar até, né, dos indígenas no primeiro reinado, indígenas esses que vão ser excluídos da Constituição. Até se tinha a ideia de incluir, né, esses indígenas, o José Bonifácio, por exemplo, tinha a ideia de inserir a cidadania brasileira aos indígenas. No entanto, ele defendia essa ideia desde que os indígenas largassem a sua cultura e adotassem a cultura europeia, ou seja, deveriam se civilizar, né, o que é um absurdo essa ideia de julgar, né, quem é mais ou menos civilizado. Então, lembrando que nós estamos aqui pegando os pontos principais. A escravidão, que ela vai ser mantida, né? Isso não foi nem sequer discutido na Constituição. Né? A questão do indígena, se ele entra ou não como cidadão, ainda foi, né, pauta de discussão. A questão da manutenção da escravidão, isso era praticamente uma unanimidade. Lembrando que os deputados faziam parte da elite, né, e, portanto, a elite brasileira era agrária, a elite brasileira era escravocrata, então não tivemos mudança quanto à questão escravista no Brasil. Né? E aqui chegamos num ponto importante, ó. Voltamos a falar da insatisfação com o governo imperial. A Constituição ela é um dos primeiros, né, sinais de autoritarismo de Dom Pedro I, mas vão existir outros, né, ao longo do seu breve reinado, né, digamos assim. E, obviamente, isso vai gerar descontentamentos na população, e é exatamente isso que eu queria chegar aqui, ó. Confederação do Equador. Vamos falar sobre ela? Pessoal, quando a gente fala Confederação do Equador, a gente pensa logo no país Equador, né? Mas não tem nada a ver, não, tá? Confederação do Equador é uma revolta que vai ocorrer nas províncias do Nordeste, tá? Se inicia em Pernambuco e depois vai se espalhar por outras províncias, e ela leva esse nome de Confederação do Equador por causa da linha do Equador, tá? Bem, basicamente, qual eram as reivindicações da Confederação do Equador? Que depois vai se espalhar, né, pelo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, enfim, por essas outras províncias. Uma das causas de grande descontentamento era o próprio poder moderador, tá? E o autoritarismo de Dom Pedro. Outra questão é que essas províncias não concordavam com o repasse, né, de impostos que eram altíssimos e não ficavam nessas províncias, eles iam direto para o Rio de Janeiro para bancar essa corte, né, para bancar esse governo de Dom Pedro I. Isso, obviamente, vai gerar grande descontentamento, né? O Frei Caneca era o líder, né? A repressão imperial contra o movimento foi intensa. Aqui no mapa tem, né, as regiões que a Confederação do Equador vai vigorar, né, no caso, os focos dos revoltosos.
principalmente aqui, mas também terão outros mais para o interior, né, aqui no caso no Ceará, no Piauí, mas vai se concentrar mais aqui na região de Pernambuco, né. Bem, essa revolta vai ser duramente reprimida pelo governo, Frei Caneca vai ser executado, tá? Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina é uma guerra que ocorre no sul, né, do país, e nós iremos perder essa província da Cisplatina, que viria a se tornar o Uruguai, né, e ela vai ser praticamente, essa guerra vai ser praticamente ali a gota d'água no governo de Dom Pedro I, porque vai custar muito caro ao Brasil, então uma dívida muito pesada vai estar atrelada a essa guerra, né? Por causa dessa guerra, nós vamos aumentar a nossa crise, que já existia a nossa crise econômica, tá? E ainda vamos perder o território, que não vai cair nada bem no governo, né, de Dom Pedro. E aí ele deixa o governo, né? Ele deixa o governo, na verdade, por vários motivos, inclusive a questão da sucessão do trono português, né? Que após a morte do seu pai, Dom João VI, ele começa a mandar dinheiro aqui do Brasil para financiar a disputa, né, de quem iria assumir o trono lá em Portugal, e isso não vai pegar nada bem. Bem, pessoal, esses são os pontos principais desse capítulo, né? Lembrando que na nossa aula de hoje, nesse vídeo, nós estamos priorizando aqui os pontos principais, né, dos 3 capítulos do módulo. Chegamos assim, então, agora no período regencial. Bem, quando Dom Pedro I abdica do trono, né, ele faz isso em favor do seu filho, né. O problema, pessoal, é que o filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, tinha 5 anos de idade. Então, era inviável assumir o trono, né. Então, dá-se início, então, assim, ao período regencial, né. O primeiro reinado terminou com Dom Pedro I abdicando do trono, ou seja, abrindo mão da função de governar o Brasil. Essa notícia foi recebida pela população de diferentes maneiras, né? Muitas queriam a volta do imperador ao poder, né? Vão formar ali um grupo chamado de regressistas. Outras viam nesse acontecimento uma oportunidade para conseguirem autonomia e caminhar em direção à república, né? Também chamados exaltados ou farroupilhas, né? Que queriam a república. Nesse contexto, né, no chamado período regencial, acontecem no Brasil vários movimentos de contestação ao governo, como o Levante de Malês, a Revolta dos Cabanos e a Farroupilha. Pessoal, esse é um dos momentos mais conturbados na nossa história, nós vimos isso durante a aula, né? É um momento em que o Brasil quase vai perder a sua unidade territorial, é um momento em que o Brasil quase vai se fragmentar e dar origem a vários países diferentes, né? Então, por muito pouco nesse período, nós não perdemos, né, o nosso território como nós temos hoje. Bem, disputas pelo poder, como eu falei, a elite política brasileira vai se dividir em basicamente 3 grupos, tá? Os restauradores, que querem a volta de Dom Pedro I, os liberais moderados, né, que querem a permanência da monarquia, mas querem isso de uma forma constitucional, ou seja, que quem for assumir o trono, né, respeite a Constituição e não tenha rompantes autoritários, e já os liberais exaltados, que vão dizer, olha só, vamos acabar de vez com essa coisa de monarquia, vamos proclamar uma república. Bem, vão existir, né, algumas reformas na Constituição de 1824, né, a Constituição outorgada, e essas modificações são chamadas de Ato Adicional de 1834, né, elas acontecem, então, 10 após a promulgação, né, da Constituição.
Bem, o que ela vai fazer? Ela vai o que esse ato adicional vai fazer? Vai suspender o poder moderador durante a regência, lembrando que o poder moderador ele é exercido exclusivamente pelo imperador. Uma vez que o imperador não está no trono, não faz sentido ter, né, poder moderador. Criação das assembleias legislativas provinciais com deputados eleitos, né, por 2 anos. Maior autonomia às províncias, que poderiam criar impostos, além de contratar e demitir funcionários. Modificação do sistema de regência, né? Em vez de 3 regentes, como acontece logo no início, né, que Dom Pedro abdica, então se monta ali um governo meio que provisório com 3 regentes, esse modelo acaba, né, e vira uma regência una, com um regente governando por 4 anos. Bem, essas medidas do ato adicional vão dar maior autonomia, tá, para as províncias, que bem ou mal era o que elas queriam, né, depois de todo o autoritarismo da Constituição e centralização da Constituição de 1824. Agora vamos começar, né, o livro vai mostrar aqui para a gente alguns movimentos de contestação, né, muitos daqueles que nós conversamos no início, né, que é o momento muito agitado da nossa história, o momento em que o Brasil quase vai se separar e se fragmentar em vários países, né. Alguns desses levantes vão chegar mesmo a proclamar repúblicas, como é o caso da Farroupilha, lá na frente nós vamos ver. E aí, pessoal, aqui, ó, Levante dos Malês. O Levante dos Malês, ele vai acender uma coisa no Brasil chamada, né, haitianismo, que é o medo de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu lá no Haiti, né, que é dos escravizados tomarem o poder. A principal característica dessa revolta, pessoal, era que era uma revolta formada por escravos, ex-escravos, mas esses escravos eram muçulmanos. Aqui, ó, escravizados muçulmanos. Então, pessoal, eles sabiam ler e escrever, o que deu a eles, né, uma forma, eles sabiam ler e escrever em árabe, obviamente, tá? O que deu a eles uma organização, né, para movimentar essa revolta muito grande. No entanto, essa revolta ela não dura muito tempo, né? Ela vai, na verdade, durar alguns dias e rapidamente o governo vai conseguir acabar com a revolta. Muitos escravizados vão ser deportados, né? Enfim. Vamos agora, então, aqui. Revolta dos Cabanos, né? Ela acontece na província do Grão-Pará, tá? Que atualmente corresponde aos territórios do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. Tá? A principal reivindicação, o principal motivo, na verdade, é a cobrança de altos impostos e o preço cada vez mais elevado das mercadorias, que causavam grande insatisfação na população, principalmente entre os mais pobres. Então, esse era o principal motivo, né, da rebelião, né? Mas também tinham outras reivindicações, né? Alguns buscavam lutar por terras e pelo fim das injustiças e da escravidão. Muitos não queriam, né, essa questão do fim da escravidão, que vai levar ao enfraquecimento do movimento, né? E, portanto, a derrota. Uma parcela queria o fim da escravidão, outra parcela não queria, e aí o governo vai se aproveitar desse racha de ideias entre eles e vai, né, acabar com a revolta. Né? Alguns rebelados vão fugir para o interior, vão resistir por mais 4 anos, então ela é uma revolta longa, né? Ou seja, o governo envia tropas em 1836, né, mas o último foco de resistência só vai ser derrotado em 1840. Então, é uma revolta relativamente longa, se comparada com a do Malês, que durou poucos dias.
Chegamos, assim, à Farroupilha, né, essa bem longa, chega a se proclamar, né, uma república. A dos Cabanos também houve a proclamação de uma república, mas a Farroupilha foi mais expressiva em relação a isso. Qual o motivo, né? Qual era o problema que levou a essa região sul do país se revoltar, né? Os impostos mais altos, né, do que os pagos pelos produtores da Argentina, né? Os brasileiros da região, eles eram produtores de charque, que é a carne seca e couro. O que acontece é que eles pagavam, né, os próprios brasileiros pagavam aqui dentro do Brasil mais impostos do que os produtos uruguaios, né, e argentinos, o que fazia com que a carne seca, né, o charque argentino e uruguaio entrasse no Brasil mais barato e, obviamente, roubava ali o espaço, né, dos comerciantes brasileiros. Então, os estancieiros, que são os fazendeiros, e liberais, no caso, exaltados unidos, né, eles se uniram e proclamaram, né, a República Rio-Grandense, né, foram anos e anos de batalha, né, é importante que vocês leiam, né, revisem as revoltas, né, são 3 revoltas que o nosso livro coloca aqui para gente. Eu só destaquei os pontos principais, né, ou seja, os motivos de cada uma delas. E sendo assim, chegamos ao fim desse período, né, destacando aqui alguns pontos principais, e vamos então para o terceiro e último capítulo desse módulo, né, o maior capítulo, porque foi o maior governo, né, o segundo reinado. Vamos ler aqui esse textinho inicial, que geralmente diz muita coisa sobre o capítulo. O segundo reinado foi o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, entre 1840 e 1889. Naquela época, a economia se baseava em parte no trabalho de pessoas escravizadas e em parte no trabalho imigrante em atividades de produção agrícola. Então, aqui a gente já começa a perceber a questão do imigrante, tá? Além disso, né, nas fazendas cafeeiras, café é o grande produto do segundo reinado, né? E vai ser também na Primeira República. Além disso, esse período foi marcado por um grande conflito internacional, pela modernização de alguns centros urbanos e pela consolidação da identidade nacional. Grande conflito internacional, galera, vocês estão lembrados que foi a Guerra do Paraguai, né? Bem, vamos ver os pontos principais desse capítulo. Vamos lá. Golpe da maioridade, né? Início do segundo reinado e golpe da maioridade. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso, pessoal. No início do segundo reinado, né, vão existir 2 grupos políticos. Os regressistas vão se dissolver, né, porque Dom Pedro I vai falecer lá em Portugal, então não faz sentido querer o retorno de Dom Pedro I. E os partidários, né, dos regressistas vão migrar, em grande parte, para o grupo dos conservadores. Então, 2 grupos políticos, né, partidos políticos vão ser muito fortes no segundo reinado. O grupo dos liberais e o grupo dos conservadores, ok? Lembrando que ambos os grupos possuem membros, obviamente, da elite, ok? Golpe da maioridade, pessoal, vendo que a situação estava complicada durante a regência, que o Brasil estava a ponto de perder a sua unidade territorial, né, a elite brasileira chega à conclusão que é interessante trazer a figura do monarca, né, de volta ao trono. Sendo assim, Dom Pedro II, com 14 para 15 anos, assume o governo do Brasil e, com ele, a volta do poder moderador.
do qual Dom Pedro II vai usar muito e de forma muito inteligente. Mas as revoltas não acabam do dia para a noite. Não é porque Dom Pedro colocou a coroa e sentou lá no trono que o Brasil, né, acabaram as revoltas no Brasil. Não. Dom Pedro ainda teve que encarar aqui a revolta dos praeiros, né, que, na verdade, ela vai ser uma grande disputa, né, entre esses dois grupos políticos aqui, ó, liberais e conservadores. Ok? Pelo poder da província. Obviamente que existiram outros motivos, mas esse é um dos motivos de destaque. Lembrando que a nossa aula de hoje, ela serve para a gente pensar, né, os principais pontos. Bem, café. Produção de café no Segundo Reinado. Lembrando, pessoal, que o café ele vai ganhar muita visibilidade no mercado internacional e o Brasil vai assumir, né, essa liderança, principalmente porque a região do Haiti, né, que era grande produtora de café, vai estar passando por problemas após a sua independência. Então, o Brasil vai tomar essa posição de grande produtor de café, né, vai ser iniciada, então, a chamada Marcha do Café, onde o café começa ali no Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, e vai migrando, né, vai avançando para o interior paulista, onde encontra o melhor solo e se desenvolve muitíssimo bem. Lembrando que esse trabalho, pessoal, ele vai ser escravizado nas fazendas, tá, de café, mas principalmente nas fazendas aqui do Rio de Janeiro, né, porque mais tarde as fazendas do Oeste Paulista vão começar a adotar a mão de obra imigrante, tá? E aí chegamos aqui num ponto interessante. Ainda falando da questão da escravidão. Pressão inglesa pelo fim do tráfico. Bem, pessoal, o Brasil, né, ele vai decretar uma lei chamada, uma tarifa, na verdade, né, tarifa Alves Branco, que não vai agradar a Inglaterra. Então, a Inglaterra começa a pressionar, ela já vinha pressionando pelo fim do tráfico, ela vai começar a pressionar ainda mais, né, porque ela tem aquela ideia de que se o Brasil terminar com o trabalho escravizado, esses escravos passarão a receber um salário e passarão a consumir os produtos ingleses. E é por causa disso que ela decreta a lei Bill-Alberdin. Essa lei, ela permite, né, que os ingleses interceptassem navios no Atlântico para impedir o tráfico. Né? Então, esses navios eram aprisionados e as pessoas eram presas e julgadas na Inglaterra por tráfico. Em resposta, né, ao Bill-Alberdin, o Brasil vai, em 1850, criar a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a entrada de novos escravizados no Brasil. Isso acaba com a escravidão? Não. Isso só proíbe que novas pessoas sejam trazidas da África para serem escravizados, né? Trabalho escravo não era só no campo, também era nas cidades, né? Principalmente com a figura do escravo de ganho, tá? Que eram escravos de aluguel. Bem, vamos dar continuidade aqui. Lembrando, pessoal, que onde há escravidão, sempre há resistência, tá? Os quilombos eram uma forma de resistência muito conhecida, onde os escravizados fugiam, né? E se encontravam nos quilombos. São exercícios, todos feitos e corrigidos. Pessoal, eu falei do café, mas nem só de café vivia o Brasil, tá? Existiam outros produtos agrícolas, né? E não só agrícola, né? Mineração também era a extração do látex, né? A pecuária, eram produtos que movimentavam a nossa economia.
mas sem dúvida o café é o principal deles. Os indígenas, né, no segundo reinado também. Antes disso, vamos falar aqui do processo de modernização, tá, pessoal? Deixa eu diminuir aqui, que eu acho que fica mais fácil. O século XIX é o século das ferrovias, né? Então, algumas vão começar a ser implantadas no Brasil. Destaque para o Barão de Mauá, né? É interessante dar uma lida na história dele. A questão dos indígenas, né, que ainda não ganharam o devido espaço na Constituição. Chegamos aqui à Guerra do Paraguai, pessoal. A Guerra do Paraguai, ela é longuíssima, mas vamos pensar aqui os pontos principais. Qual o motivo da Guerra do Paraguai, né? Do lado paraguaio, o grande motivo era encontrar uma saída para o mar. O Paraguai não tem uma saída para o mar e ele entra na guerra por esse motivo, né? Lógico que não se faz guerra por um único motivo, eu sempre falo isso, mas o principal desejo paraguaio era conseguir uma saída aqui, ó, para o mar, tá? Já que o único caminho dele era aqui o Rio da Prata, né? Ele queria aqui um atalho, queria cortar um caminho. O Brasil tinha uma visão hegemônica, ele queria ser o principal país, né, ali do continente, e por isso vai rolar a Tríplice Aliança, onde Argentina, Brasil e Uruguai irão se juntar contra o Paraguai, tá? Esse é o ápice da monarquia brasileira, né? Nós comparamos, né, a monarquia, né, do segundo reinado a uma montanha-russa, e o ponto mais alto, né, dessa montanha-russa era a Guerra do Paraguai, onde o povo brasileiro deixou os problemas de lado para se unir contra um inimigo externo, mas que depois que a guerra acabou, alguns problemas retornaram, e com eles, né, também vieram as reivindicações pelo fim da escravidão. Nós temos uma parte muito interessante sobre a participação das mulheres na guerra, mas sem dúvida nenhuma, os soldados, né, que voltam da Guerra do Paraguai, alguns voltam com ideias republicanas, uma vez que tiveram contato com o Uruguai, com a Argentina, que são países republicanos, e vão começar também a questionar a questão da escravidão, né? E aí, a partir da Guerra do Paraguai, algumas leis vão surgir, né, como, por exemplo, a lei do ventre livre, né, a lei do sexagenário, que é muito importante vocês darem uma olhada, né, a questão da imigração, dos imigrantes que vão começar a entrar no Brasil para substituir a mão de obra escravizada, que ficou muito cara depois, né, da proibição do tráfico, principalmente nas fazendas de café de São Paulo, né, do Oeste Paulista, lei de terras que impedia que as terras fossem doadas, as terras no Brasil só podem serem adquiridas através de compra, né? Então, esses são os pontos principais do nosso capítulo, tá? E aqui o fim do Império, a proclamação da República, devido a um desgaste enorme entre os militares e a monarquia, entre a monarquia e a igreja. Bem, pessoal, o movimento abolicionista e as leis abolicionistas é muito interessante, a lei do ventre livre, lei do sexagenário, que é considerada uma lei extremamente cruel, né? Bem, galerinha, essa foi nossa pequena revisão, mostrando aqui os pontos principais, mas é de extrema importância que vocês leiam com calma todos os 3 capítulos, né? Revejam os exercícios e façam a prova com muita atenção, ok? Vou então aqui parar de apresentar para eu poder me despedir de vocês. Bem, galerinha, então até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.